Boa tarde, crianças do terceiro ano. E a tia Mara aqui mais uma vez com vocês para estudarmos o assunto de ciências, né? Desde já eu já quero convidar vocês a pegarem o livro de ciências, né, para iniciarmos o nosso assunto. Hoje nós vamos continuar a falar sobre os animais. Nós vimos que na semana passada nós falamos sobre o desenvolvimento dos animais, né? Que os animais, eles nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Assim como acontece com os animais, acontece com as plantas e também acontecem com os seres humanos. E hoje também eu vou lembrar com vocês dos animais que são chamados de mamíferos, ou seja, os animais que nascem da barriga da mamãe, né, como o cachorro, o gato, a preguiça e dentre outros animais, e assim como os seres humanos, né, que também eles nascem, né, da barriga da mãe, né, da fêmea. E hoje também nós vamos falar sobre os animais que nascem de ovos, né? Como o pato, a galinha, né? A cobra e dentre outros animais, né? Que nascem de ovos. E nós temos também outros exemplos de animais que nascem de ovos, só que é diferente, né? Eles passam por um processo de transformação. E essa transformação é chamada de metamorfose. E a metamorfose são mudanças físicas que alguns animais passam para se tornarem adultos, né? Como no caso o sapo e a borboleta. Os sapos, pessoal, o processo de desenvolvimento dele é dentro da água, né? Os ovos são jogados dentro da água. Quando eles estão se desenvolvendo, aí eles nascem, né, e se chamam de girinos. Aí esses girinos, quando vão crescendo, vão criando as suas pernas, né? De início, o habitat dele é a água e quando eles ficam adultos, né, eles passam a morar na terra. Bem, como eu já tinha dito, a borboleta também ela passa por um processo de metamorfose, que é um processo, né, em que a borboleta fêmea adulta procura onde colocar os seus ovos e aí quando ela encontra esses ovos, na medida do tempo, se transforma numa lagarta, depois num casulo, em seguida esse casulo, né, se transforma numa borboleta. Bem, e após o nascimento desses animais, né, dos mamíferos, dos que nascem de ovos, né, eles têm que ter um cuidado especial, né, e esse cuidado os pais, né, fazem esses cuidados de estar sempre garantindo a sobrevivência desses filhotes. E hoje também, pessoal, nós vamos falar da classificação dos animais, né? Segundo o texto diz assim: classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos, de acordo com as suas características. Então, cada animal tem as suas características, né? Nós vimos que a classificação dos animais, nós temos os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Quais são os herbívoros? São aqueles animais que se alimentam de vegetais. E quais são os carnívoros? São aqueles que se alimentam de carne de outros animais. E os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de carne como de vegetais. Tá certo? Agrupar seres com características semelhantes é uma forma de classificação. E aí nós temos dois tipos de animais, né? Nós temos os animais vertebrados
e os animais invertebrados. Quais são os animais vertebrados? São aqueles animais que possuem vértebra, né? Ou seja, a coluna vertebral, que nem nós, seres humanos. O cachorro, o gato, né? O coelho. E nós temos também os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral, né? Vértebras, como por exemplo, os insetos, né? Como a borboleta, os besouros, né? E dentre outros animais. Bem, finalizando a nossa aula, vocês vão realizar a atividade da página 22 e da página 23. Na página 22, vocês vão responder duas perguntas, né, da primeira questão. Por que é importante classificar os animais? Qual é essa importância? Né, vocês vão dizer que é importante classificar os animais para que possam ser estudados. Na segunda questão, vocês vão observar as imagens e as fichas e vão escrever as características que está escrita em cada texto, né? Como elas podem ser usadas para classificar esses animais. Por exemplo, na primeira imagem aqui, vocês estão vendo um cupim. E aí no cupim tem dizendo assim, vive dentro do solo ou da madeira. Então, qual característica está se referindo essa frase que eu li? Né? Está se referindo ao ambiente em que vive o cupim. E assim você vai lendo e observando as outras características de cada animal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né? Resolvam as atividades e mandem a devolutiva para a tia Mara. Tenham uma boa tarde e um bom final de semana para vocês.